aí, meu fera, voltamos aqui agora para fazer os exercícios Enem. Quando eu falo exercícios Enem, quer dizer ou são questões de Enem ou são questões parecidas com o Enem. E se você quiser o material, a lista de exercício que Sandrão resolve aqui nas videoaulas, é só me mandar um alô lá no meu Insta, né? Por enquanto é assim, talvez quando você for assistir essa aula eu já tenha outra maneira de enviar o material. É só você dar um oi, Sandrão, eu assisti as aulas, eu queria o material, eu mando o meu WhatsApp e você baixa a lista e vai fazer os exercícios. Bacana? Então vamos lá. Primeira questão. Considere os seguintes acontecimentos ocorridos no Brasil. Em Goiás, 1987, um equipamento contendo césio ativo utilizado na medicina nuclear foi encontrado em um depósito sucatas e aberto por pessoas que desconheciam o seu conteúdo. Resultado: mortes e consequências ambientais sentidas até hoje. Distrito Federal 99. Cilindros contendo cloro, gás bactericida, utilizado em tratamento de água, encontrados em depósitos sucatas, foram abertos por pessoas que desconheciam o seu conteúdo, resultando em mortes, intoxicação, consequências ambientais sentidas por várias horas. Para evitar que novos acontecimentos dessa natureza venham a ocorrer, foram feitas as seguintes propostas para a atuação do Estado. Primeiro, proibir o uso de materiais radioativos e gases tóxicos. Segundo, controlar rigorosamente a compra, uso e destino de materiais radioativos e de recipientes contendo gases tóxicos. Instruir usuários sobre a utilização e descarte desses materiais. Realizar campanhas de esclarecimento à população sobre o risco de radiação e da toxicidade de determinadas substâncias. Beleza. Quais as propostas são adequadas? Então vamos lá. A primeira, por exemplo, proibir o uso de material radioativo. Isso aqui é radical demais, né? Então essa primeira não seria a mais adequada. Você vai proibir, principalmente a radioatividade, por exemplo, que é utilizada na medicina para curar o câncer. Você vai radicalizar e proibir o uso? Não tem como, né? Agora, as outras três parecem plausível. Por exemplo, controlar rigorosamente a compra e o uso de materiais radioativos. Beleza, controlar, sim. Beleza? E recipientes contendo gases tóxicos. Então, o 2 tem a ver. Instruir o usuário sobre a utilização e descarte. Também tem a ver, sim. Realizar campanhas de esclarecimento à população sobre o risco da radiação e da toxicidade de determinadas substâncias. Também. Então, na verdade, o mais plausível aí seja o 2, 3 e 4. Beleza? Letra E. Bora para a segunda questão. Essa segunda questão, Sandrão, inclusive, deu uma aula, né, sobre cinturão de estabilidade, zona de estabilidade. É só procurar nas videoaulas aí que você vai ver. Isso aqui foi uma questão do Enem, né? E foi uma questão muito bacana. Ele falou o seguinte, ó. Os núcleos dos átomos são constituídos por prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção, 1 para 1, 2 para 2, 3 para... não estão. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis. Aí a gente vai para o gráfico. Os que têm a bolinha em preto estão estáveis. Então, esse aqui é a curva de estabilidade aqui, ó, certo? O vermelho está indicando a proporção 1 para 1. Como é que eu sei, Sandrão? Olha só. Faz um ponto aqui. Vamos fazer um ponto aqui. Vai aqui no próton, ó, 40 prótons. E aqui 40 nêutrons, certo? Mas o gráfico mostra que depois de um certo ponto, lembrando que o gráfico é nêutrons em relação a prótons, que para que eles fiquem estáveis, presta atenção, olha só aqui, por exemplo, lá no 50, para o cara que tem 50 prótons, aí você vai entrar aqui na zona de estabilidade, ele tem que ter em torno de 70 nêutrons, né? Na verdade, 50, se você observar, tem vários pontinhos aqui nessa região, né? Beleza? Então, para 50, você teria aqui vários nêutrons. Ou seja, você tem muito mais nêutrons do que prótons para que o núcleo fique estável. Isso a gente já viu aqui nas nossas aulas, né?
que à medida em que o número de prótons vai aumentando, o número de nêutrons vai aumentando em proporção maior, certo? Quando você chega aqui, por exemplo, em 80, vamos pegar aqui o 80, quando você vai aqui em 80, ó, você vai ver aqui que aproximadamente você tem aí mais de 120 e um pouco menos de 120, certo? Então o que a gente conclui aqui? Ó? Vamos pegar aqui os 50 para a gente ter uma ideia. O cara do número atômico 50, ele tem aqui em torno aqui de 60 a um pouco mais de 70 ali, né? Então a pergunta é a seguinte, saca só a pergunta. Em função para os núcleos estáveis conhecidos, ele tem que ter entre 12 a 24 nêutrons a menos. Não, tem que ter nêutrons a mais. Exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons. Não. De 0 a 12 nêutrons a mais que o número de prótons. Se você observar, se fosse 50, ele ia começar a ser estável aqui, ó, nos 50. Mas não é isso que acontece no gráfico, né? O número de nêutrons é maior que o número de prótons. Entre 12 a 24, correto. Entre 12 a 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Entre 0 e 12 nêutrons a menos. Não, a menos esquece, né? Você tem que ter mais prótons do que nêutrons para o núcleo ficar estável. Então, se você for para o 60 aqui, por exemplo, você vai lá para o 60. Aí o 60 é mais ou menos de 80, né? E vai até 90, certo? Por isso que ele falou de 12 a 24 é o mais correto. Então, letra D de jeans. Bacana? Bora para a próxima. Terceira questão do nosso módulo aí, né, de exercícios Enem. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizando hoje na agricultura, na indústria, na medicina, nas pesquisas científicas, a produção de energia e etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe necessidade de fazer descarte adequado e controlar os resíduos na natureza. A taxa de decaimento radioativo, à medida em termos de um tempo característico, chamado de meia-vida. Lembra que meia-vida é o tempo em que o material leva para reduzir sua massa radioativa à metade, que a gente representa pelo um P, né, ou pelo um T elevado a meio, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade da sua radioatividade original. Então, ele já disse no texto que é meia-vida. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Então vamos lá. As informações mostram que quanto maior o tempo de meia-vida de uma substância, mais rápida ela é. Não, quanto maior o tempo de meia-vida, está errado. Quanto maior o tempo de meia-vida, mais demora para o cara se desintegrar. Apenas 1/8 da amostra do rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui eu começo com 1 quilo, 100%. Eu tenho. Aí passou 1.620 anos, agora eu tenho 50%. Porque isso aqui é a meia-vida do cara, é o tempo que levou a reduzir a metade. A metade de 50%, 25%. Aí levou mais 1.620 anos, que no total dá 3.240. E aqui, 12,5%, que ele levou a metade da metade da metade. Ou seja, aqui ele começou, a gente pode raciocinar assim, aqui ele começou com 1 inteiro, aqui ele é 1/2, aqui ele é 1/4 e aqui ele é 1/8 lá do início, certo? A meia-vida dele é de 1.620 anos. A cada 1.620 anos, o rádio reduz a sua massa à metade. Então isso aqui está errado, porque apenas 1/8 de sua amostra de rádio terá decaído no final de 4.000, terá decaído. Não, é aqui uma pegadinha. Sobrou ainda radioativo 1/8. Então, decaiu quanto? De 1 inteiro, então decaiu, se você quiser fazer, 1, né? Sabia isso, Sandrão? Quanto é que tem aqui ainda? Aqui ainda tem 1/8 do cara aqui, ó, certo? E ainda tem 1/8, não é que decaiu 1/8, apenas 1/8 da amostra radioativa terá decaído. Não, sobrou 1/8.
Se você quiser saber quanto decaiu, até chegar aqui nos 4.860 anos, é só você fazer, eu tinha 1 inteiro, menos 1/8, você vai tirar o mínimo que é 8, 8 dividido por 8 vezes 1, 8, 8 menos 1, ainda tenho 7/8 aqui, meu velho. Ainda tenho 7, o que decaiu na verdade foi 7/8, certo? Então tá errado. A metade da quantidade original do rádio 226 ao final de 3.240 anos ainda estará por decair. Metade da quantidade original ao final, não. A metade do original, dos 100%, a metade é 50%, ele já decaiu com 1.620 anos e não com 3.240. Está errado também. Restará apenas 1% de rádio em qualquer amostra dessa substância após decorrido 3 meia-vidas. Bom, então tem a primeira meia-vida, segunda meia-vida, terceira meia-vida e, cara, se eu tinha 100%, eu ainda tenho 12,5% de rádio ao final de 3 meia-vidas. Então também está errado. Correta é a letra E, né? Foi a única que sobrou. A amostra de rádio diminui a sua quantidade pela metade no intervalo de 1.620 anos devido à desintegração radiativa. Correto, letra E. Bacana? Vamos para as próximas.